Fala, galera! Escaneie o código e ganhe R$10 em apostas na Green Run, o melhor e mais fácil lugar pra apostar. Dá um like aí na live, cara. Nossa audiência tá sensacional. Vamos lá, galera. Aí. Temos mais de 2.000 pessoas ao vivo aqui com a gente. Então, cara, like na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente Chegou aí pelo resenha. Eric, não conhece o canal, vai lá, ó. Isso aí, deixa eu ler algumas participações da galera, né? Rafael Catacione, sou fã do Eric Faria, um cara imparcial. E minha pergunta é, em quanto tempo ele acha que o Botafogo começa a colher frutos? Sou fã de vocês. O Rafael é fotógrafo de altíssimo nível. Valeu, Rafael. Grande abraço aí. Tamo junto, cara. Tem muita gente mandando perguntas aqui. Matheus Fernandes. Matheus, ninguém vai falar time aqui, guerreiro. Aquele abraço. Tamo junto. Só eu, Mengão. Mas, cara, eu acho que você podia falar, a gente já comentou fora do ar. A gente já comentou aqui sem mandar o superchat, mas já tá aqui no chat, né, cara? Em relação àquela questão da Vila Belmiro, cara. Essa é uma questão que sempre volta e meia aparece. Porque você já explicou aqui hoje, a parada a sua imagem associada hoje ao Flamengo por conta do momento do Flamengo, como foi ao Vasco lá atrás, no momento do Vasco. Eu comemorei um gol do Vasco uma vez, não tem essa história também? Uma de cada vez aí. Primeiro, o que vocês querem começar? Pô, pode ser... cara, tem a imagem, gol do Vasco e o Eric. Torce pelo futebol do Rio, cara. Comemorou. Comemorei o gol do Vasco contra o Fluminense. E por que eu comemorei aquele gol? Era um jogo que o Campeonato Brasileiro não acabava ali. Porque se o jogo termina Vasco e Fluminense empatado, o Corinthians era campeão brasileiro naquele fim de semana. E ainda tinha mais um fim de semana de campeonato. E eu queria que o campeonato... clássicos. Exatamente. Eu não queria que o campeonato acabasse. Sim. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu tava há 6 meses cobrindo o Vasco. Foi um ano que eu cobri muito o Vasco. Foi o time do Ricardo Gomes, do Cristóvão, quando o Ricardo teve o AVC no jogo, no primeiro turno. E eu sempre fui assim, muito próximo ao Felipe, ao Diego Souza, ao Juninho Pernambucano, ao Dedé. Então, assim, o Fernando Praz mesmo era um cara que eu tinha boas resenhas com ele. Era um time, assim, que eu criei uma afinidade com os caras. Eu fiz a campanha, o Alexandre, o Alec Gol. Eu cobri a Copa do Brasil quando o Vasco foi campeão em cima do Coritiba. Então, eu tava, assim, muito perto dos caras. Cara, a gente fez 2 viagens de avião fretado com o Vasco uma vez, que o avião, acho que quebrou o ar-condicionado. A gente tava indo pra Varginha, se eu não me engano, quando o Cruzeiro jogava lá, jogava no estádio do Boa Esporte. Sim. E aí o Vasco jogou um jogo contra o Cruzeiro lá, cara. E aí eu fui no voo do Vasco, saí do Santos Dumont pra ir pra Varginha. Cara, acho que quebrou o ar-condicionado do avião, cara. E o Juninho Pernambucano morre de medo de avião, né, cara? Cara, o avião começou a esquentar, aquele calor, os jogadores tirando a camisa, o Juninho suava de nervoso e de calor, o Felipe tirando camisa, rodando, enfim. Então, assim, tudo isso foi engraçado, assim. Então, eu vi o Felipe começando no futebol, o Pedrinho, enfim. Então, assim, eu criei um carinho pelo time, aquele momento do Vasco, assim. Muitos jogos aí você torce pra aquilo. O Bernardo, maluquinho, que fez o gol, viveu uma fase maravilhosa, né? Foi esse gol, né? Ele fez, não foi? Fez esse gol. Então, assim... Então, pô, achei sensacional. Sabe aquela coisa assim, pô, gol. Foi o último minuto do jogo. Pô, sensacional, eu comemorei o gol. Não é legal, assim, é o certo? Não é o certo. Só que, cara, aconteceu, eu não vou negar também. Tá ali a imagem, eu não vou ficar, não fiz, tava coçando a cabeça, Não, fiz mesmo e pronto, assim, pronto. Foi isso. E sem maldade nenhuma, sem desrespeito nenhum a ninguém, ao Fluminense, a nada. Ali foi exatamente isso que eu tô te falando, assim, de coração. De levar a decisão pra galera que não lembra os clássicos e ter criado um carinho pelo aquele time. Assim, o Vasco ter a possibilidade de ser campeão brasileiro, eu cobrindo o Vasco, seria legal também. A quantidade de matéria que eu ia conseguir fazer. Profissionalmente, Então, assim, foi isso. Essa é a verdade daquele dia. E, galera, isso existe na TV, no rádio, no jornal. O repórter que tá fazendo a cobertura do dia a dia do clube se envolve. Sim. Ainda mais quando ele tem afinidade com o jogador. Porque, às vezes... cara, assim, de verdade, cara, o drama do Ricardo Gomes, cara, foi muito pesado naquele ano, cara. Sim. Eu tava no jogo. Você tava nesse jogo também. Eu tava no jogo, nesse dia eu tava no banco do Flamengo e o Marcelo Correge tava fazendo o Vasco. E o Correge começou o Ricardo Gomes falando, o Ricardo Gomes tá passando mal. Só que, assim, ninguém ali tinha como fazer um diagnóstico do que era. Tanto que eu aviso ao Runco, que era o médico do Flamengo à época. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Flamengo. E eu aviso ao Runco. Eu falo, Runco, o Ricardo Gomes tá muito mal lá no banco. Aí o Runco vai pra lá pra dar suporte também
ao departamento médico do Vasco, enfim. Cara, e aí eu, no dia seguinte, fui pro hospital, no Pasteur, no Meyer, onde o Ricardo Gomes ficou entre a vida e a morte, cara. Fez uma operação delicadíssima, ninguém sabia o que ia acontecer com ele, cara. Eu vendo a família entrando, saindo ali. Cara, foi muito pesado. E depois que o Ricardo sai do hospital, eu fiz uma entrevista com o filho do Ricardo, contando os detalhes, tudo daquilo, o que aconteceu, como é que foi. Enfim... Então, aquilo... E o Cristóvão é um cara maneiro demais. Quem conhece o Cristóvão, o Cristóvão é um cara nota 10, cara. Então, aquilo tudo me fez torcer pelo Vasco mesmo, naquela reta final. É isso aí, cara. Tá explicado.